Senhor, cerca a nossa mente agora com o fogo do Teu Espírito Santo, que se calem todas as vozes contrárias, e que apenas a voz do Senhor possa estar falando agora em nosso ouvido. Que apenas a voz do Senhor possa falar ao nosso ouvido agora. Que todas as vozes de condenação, de acusação, que todas as vozes de culpa sejam silenciadas agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Blinda agora, Senhor, a mente e o coração da minha irmã, a mente e o coração do meu irmão, e que toda a guerra travada no mundo espiritual seja dominada agora pelo poder de Deus. Que se curvem diante dele todos os principados e potestades, e que esteja agora repreendido toda ação do mal contra a vida da igreja, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso diz amém. Amém? É uma guerra, irmãos. A igreja não é um berçário, a igreja é um quartel, é um campo de batalha, e nós estamos aqui para lutar com as armas certas. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ontem nós estávamos aqui no culto dos jovens e adolescentes. O pastor André estava ministrando uma palavra sobre identidade. E durante a ministração dele, o Senhor falava ao meu coração. E eu anotei algumas coisas, e hoje eu acordei com isso na cabeça. E eu gostaria nessa noite de continuar dentro desse assunto, pegando uma carona no que ele começou ontem. Eu quero falar sobre paternidade. Uma paternidade que nos dá identidade, sabe? Uma paternidade que nos dá identidade. E quando eu ouço, não conectou lá não, não conectou lá, ó. Tenta de novo. Vai dar certo. O Senhor me fez entender algumas coisas ontem, sabe, pastor André? Eu fui para casa ontem, e aí deitei na cama, não conseguia dormir, aí eu falei, quer saber, eu vou para a presença dele. E eu fui para a presença do Senhor, e o Senhor começou a trazer alguns entendimentos que eu quero compartilhar com vocês. A palavra de Deus, ela nos mostra que a verdadeira identidade planejada por Deus é para que nós sejamos filhos. É que nós sejamos filhos. Conectou agora. Que não, está certo. Agora deu. Para que nós sejamos filhos. Sabe, isso é tão importante, que o Filho de Deus, ele despiu da sua glória, se fez carne, veio a esse mundo, para nos trazer de volta, para salvar um planeta de órfãos. Amém? Salvar um planeta de órfãos. E quando foi que a orfandade entrou na terra? Lá no Éden.
lá no Éden. Porque a relação de Deus com Adão era uma relação de paternidade. Se você observar, quando nós lemos Gênesis, capítulo 2, o comportamento, a atuação de Deus ao lado de Adão era de um pai ensinando o filho. Era de um pai trazendo o filho para participar do que o pai fazia. Deus criou todas as coisas e chamava Adão para pôr o nome nas coisas, e para participar, para se envolver. Era um relacionamento de pai e filho. E quando Adão e Eva pecam, houve uma ruptura, houve uma separação entre a humanidade do seu pai. E todos nós então nascemos órfãos. Órfãos espiritualmente. O pecado original nos deixou órfãos. Órfãos. Amém? E assim como por um homem a orfandade entrou, por um homem a paternidade vai ser restaurada. E é através de Jesus, o nosso segundo Adão. Amém? Então, quando Adão peca, naquele momento a humanidade estava separada do Pai. Amém? E é onde Paulo escreve em Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, todos pecaram, todos estão órfãos, e carecem da paternidade, e carecem da glória de Deus. Sabe, o homem deixou de ser filho, pastor Michel, mas Deus nunca deixou de ser pai. O homem rejeitou uma paternidade, mas Deus jamais rejeitou os seus filhos. Jamais. Ele jamais. Nós é que nos distanciamos desse pai. Nós é que nos afastamos desse pai. E nós nos tornamos órfãos por escolha própria. E isso trouxe sequelas, consequências profundas em nossa alma. Profundas, porque nosso conflito, e eu falei, Senhor, por que de tanta dor? E o Senhor me respondeu exatamente às 1h15 da manhã, porque eu não criei vocês para serem órfãos, eu não criei vocês para viverem sem pai, vocês não foram criados para isso. Amém? A orfandade é uma percepção e um sentimento de não inclusão, de não pertencimento. Amém? E ela surge por causa de uma mentalidade distorcida. Agora, o ápice do coração do discípulo, o nível mais alto que o coração do discípulo chega é quando ele reconhece Deus como Pai. Quando ele consegue enxergar em Deus um Pai, ele chega no seu auge de discípulo. Sabe, é quando ele alcança o suprassumo da existência, a felicidade plena. Ela vai chegar quando você se sentir verdadeiramente filha de Deus, filho de Deus. Amém? E aí nós vemos que o Senhor Jesus, ele conta uma parábola em Lucas 15, quando ele fala da parábola do filho pródigo, ele apresenta o pai do céu e o pai da terra. A parábola do filho pródigo todo mundo conhece. Fala de um pai que tinha 2 filhos. Um dia o mais moço chega e pede a parte da sua herança e resolve ir embora de casa. E ali ele desbanja tudo que tem, gasta de qualquer maneira, até que um dia ele acorda e vê que acabou tudo. E aí ele passa fome, sem ninguém que desse nada de comer para ele.
ele tem que arrumar um serviço, mas ele nunca aprendeu profissão nenhuma, ele não sabia fazer nada. A única vaga que ele conseguiu era de apacentar porcos, cuidar de porco no chiqueiro, que não precisa de nenhum talento, né? E lá no meio daquele chiqueiro, desejando comer a comida dos porcos, ele cai na real. E então ele diz: olha, eu vou voltar, vou dizer para o meu pai: pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, mas me recebe como um dos seus empregados. E a Bíblia diz que ele levantou e foi, não ficou só na conversa não. E ele fez conforme ele falou. Então essa é a história. E o pai o recebe, né? Porque esse pai da parábola é Deus. Mostra o amor que Deus tem pelos filhos, o cuidado que Deus tem pelos filhos, que Deus não rejeita os seus filhos. Amém? Então nossa parábola nós encontramos o amor extravagante de Deus, um amor incondicional, o amor que é um dos principais atributos comunicáveis de Deus. Uma das formas de Deus se comunicar conosco é o seu amor. Por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A forma de Deus se comunicar conosco, irmãos, é o amor. Amém? E nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Porque Deus não tem amor. Deus é amor. Ele é amor. 1 João 4,8. Então na parábola do filho pródigo, nós percebemos que os dois filhos eram órfãos. Mas não é porque eles não tinham um pai, é porque eles não desfrutavam do pai que tinham. Porque o fato de uma pessoa ter orfandade não significa às vezes que ela não tem um pai dentro de casa. Tem muitos que se fazem órfãos. Eu me faço órfão quando eu não quero me submeter. Eu me faço órfão quando eu não quero obedecer, quando eu não quero honrar, quando eu não quero respeitar. Eu posso ter um pai dentro de casa e me sentir órfão, e comportar como órfão. Amém? Agora nós percebemos, quando lemos a história do filho pródigo, a orfandade nos dois filhos. Nos dois filhos. O mais novo deixa a casa do pai, e o mais velho, que permaneceu na casa, no entanto, ele não tinha consciência que era filho. Ele se via como um empregado. Ele tratava o pai como patrão e se relacionava com o pai como se fosse um empregado. Então, dois órfãos. O mais novo foi rebelde, e o mais velho, ele não era rebelde, mas tinha um coração ferido. Então, ninguém é completamente realizado sem uma profunda percepção da paternidade de Deus. Amém? Quando Paulo diz assim: aprendi a ter contentamento, aprendi a estar contente, tendo fartura, como passando necessidade, eu aprendi a estar contente em qualquer circunstância. Isso revela que Paulo tinha chegado no ápice de entender que ele era filho de Deus. Amém? Um dos maiores impedimentos de nós vermos Deus como um pai, talvez seja o nosso pai biológico. Às vezes os traumas que a gente teve, um pai muitas das vezes violento, agressor, né, intolerante, faz a gente ter uma visão distorcida da paternidade de Deus. Porque o nosso pai biológico muitas das vezes nos enganou, a gente acha que Deus vai nos enganar. Porque muitas das vezes nosso pai biológico faltou, nos deixou na mão, a gente acha que Deus vai nos deixar na mão. A gente tem essa dificuldade. Geralmente a gente transfere a imagem que temos do nosso pai terreno para Deus. E isso é muito triste. Amém? Se a nossa imagem do nosso pai biológico for uma imagem positiva, beleza. A gente não vai ter dificuldade de se relacionar com Deus como pai. Mas se a nossa imagem do nosso pai biológico for negativa, até a gente conseguir quebrar essa barreira para se relacionar com Deus vai ser difícil. Amém? Agora,
Algo que Deus falou comigo ontem muito forte é que a orfandade, esse sentimento de orfandade, é a raiz de todos os males emocionais. Todos, insegurança, sabe, medo. A pessoa que está debaixo da escravidão de um espírito de orfandade, ela não tem autoconfiança, a sua estima é baixa, ela não tem segurança em si mesma. Amém? Essa é uma relação, né, que nós fazemos entre o Pai da terra e o Pai do céu, que pode causar uma desconexão, que nos leva a pensar e a agir como se nós estivéssemos sozinhos. Mas quem tem Deus como Pai nunca estará sozinho. Quem tem Deus como Pai jamais estará sozinho. Há uma promessa de Jesus aos seus discípulos, dizendo: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque quando temos uma desconexão com essa paternidade, isso nos leva a pensar, a agir, como se nós estivéssemos sozinhos, mesmo não estando. E este fenômeno tem um nome: espírito de orfandade. Espírito de orfandade. Amém? E ele tem causado mal terrível no coração das famílias. Amém? Nosso inimigo, Satanás, ele trabalha insistentemente para nos afastar do nosso Pai, para nos afastar de Deus, para nos tirar do nosso lugar de direito, que é perto do nosso Pai Celestial. Amém? Então, a orfandade, ela traz sequelas para as nossas almas. Amém? A raiz de todos os males, quando essa orfandade ela não é tratada, ela causa rejeição. Obrigado, filho. Ela causa rejeição. Amém? Toda pessoa que está debaixo dessa ação, desse espírito de orfandade, ela se sente rejeitada. Ela se sente rejeitada, ela acha que todo mundo está falando dela, que todo mundo está rejeitando ela, mesmo não estando. Causa bloqueios emocionais que produzem um vazio no nosso coração, não deixa a gente receber nada de Deus, não deixa a gente ser ministrado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a orfandade, ela causa um bloqueio em nós. Parece que é um muro invisível que impede Deus de acessar o nosso coração. A orfandade faz isso conosco. Amém? E aí o que acontece? Nós tentamos compensar esse vazio na bebida, nas drogas, na pornografia, na prostituição. A gente se corrompe, se vende, só para estar cercado de amigos, porque a gente quer compensar esse vazio. A gente quer trazer as pessoas para perto. Amém? E a gente vai começar a buscar coisas que vão nos devastar, coisas que vão nos destruir, achando que aquilo vai nos preencher. Mas eu quero te dizer, a única coisa capaz de preencher o vazio do nosso coração é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? Nada nesse mundo, por mais prazeroso ou bonito que seja, será capaz de preencher o vazio da sua alma. Somente Jesus pode fazer isso. Amém? E nós vemos aqui que foi isso que o filho pródigo fez. Ele foi gastar o dinheiro tentando preencher o vazio. E ele gastou tudo o que tinha e o vazio continuava lá. E aí acontece algo aqui que eu preciso compartilhar com você. E eu disse isso ontem.
na casa do pai, Guilherme, Michel, enquanto o filho pródigo estava na casa do pai, ele não era dono de nada. O pai é que era dono de tudo, mas não faltava nada para o filho. Quando ele sai da casa do pai, ele se torna dono de tudo, mas não tinha nada. O segredo não é você ser o dono, o segredo é você desfrutar. E paternidade não é sobre você ter, é sobre você ser. O pai tem tudo, e se você é filho, você desfruta de tudo que o pai tem. Então o filho pródigo, na casa do pai, ele não era dono de nada, mas ele tinha tudo. Longe do pai, ele se fez dono de tudo, mas ficou sem nada. Tudo que você conquistar longe do pai não vai proporcionar para você a paz, a alegria, o prazer, a segurança que a casa do pai, a presença do pai pode te dar. Sabe por quê? A orfandade produz miséria. E não é miséria só financeira, não, é em todos os sentidos. Miséria emocional. A pessoa que está debaixo do espírito de orfandade, ela mendiga amor, ela mendiga atenção, ela se vende, ela abandona princípios para não perder amigos. Por que tem tantas mulheres, por exemplo, que se submete a um relacionamento abusivo, apanham, são agredidas e não denunciam, e não saem e não largam, porque órfão, e ela prefere ser agredida, mas ter alguém ali, do que aquele sentimento de vazio, de não ter ninguém. Isso é terrível, uma miséria emocional, uma miséria espiritual, uma miséria física. Portanto, os bloqueadores, eles impedem a paternidade de Deus na nossa vida. Eu passei por isso, irmãos, muitos anos. Eu estava contando ontem para os irmãos, a primeira vez que eu fui preso, eu lembro como se fosse ontem. Lembro como se fosse ontem. Eu tinha 16 anos. E naquela época não era igual hoje, né, irmão? Que nós tem aí entidade que protege bandido, que ajuda a criar bandido. Naquela época o sistema era bruto, o chicote estralava, era pau de arara mesmo. E eu lembro que eu sentei no cantinho da cela, assim, ó. Baixei minha cabeça e comecei a chorar. E eu ficava repetindo uma frase: se o meu pai tivesse vivo, eu não estava aqui. Se o meu pai tivesse vivo, eu não estava aqui. A ausência de paternidade nos deixa numa miséria muito grande. Uma miséria muito grande, né? E nós precisamos vencer isso. Amém? Agora deixa eu te falar uma coisa. A orfandade faz você ficar cego e não enxergar aquilo que Deus quer para a sua vida. Aí nós vemos o filho mais novo da parábola do filho pródigo cair na real. E quando ele cai na real, tudo muda. Quando ele cai na real, a vida dele muda. Amém? Ele caiu em si, ele enxergou quem ele era. Sabe, muitas das vezes Deus vai permitir a gente chegar no fundo do poço para ser desbloqueado. Aquele ditado é um ditado que não é bíblico, mas é verdadeiro: quem não vai no amor, vai na dor. Ele é verdadeiro, não é bíblico, mas é verdadeiro. Não está na Bíblia, mas é verdadeiro. Às vezes Deus permite você chegar num limite para que você seja desbloqueado, para que você possa olhar e falar: eu preciso de Deus, eu preciso do Pai,
Eu preciso da presença do Pai. E foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Irmãos, e isso é só a introdução da palavra, porque não é sobre esse texto que eu quero pregar. Mas eu vou chegar lá. Eu quero perguntar para você, quais têm sido os bloqueadores na sua vida? Amém? Essas histórias de dor, de rejeição, escolhas erradas, abusos, traumas. Quais são? Porque tudo isso é bloqueadores que Satanás usa para te paralisar. Ah, porque meu marido não me ama. Ah, porque meu pai não me ama. Ah, porque minha mãe não me ama. Ah, porque ninguém acredita em mim. Ah, porque ninguém me estende a mão. Porque ninguém me ajuda. Qual é o seu bloqueador? O que tem te bloqueado de você viver o que Deus tem para a sua vida? Amém? Se eu te contar que tudo isso aqui, tudo isso aqui, escolhas erradas, dor, abuso, trauma, se eu te contar que tudo isso aqui já foi derrotado na cruz do Calvário, você acredita? Já foi derrotado lá na cruz? Você acredita que essa depressão já foi derrotada? Você acredita que esse câncer já foi derrotado? Você acredita que esse tumor já foi derrotado? Que essa orfandade já foi derrotada? Pelo amor de Deus! Se você acredita nisso, levanta a sua mão para o alto, glorifica o nome do Senhor, porque Deus venceu na cruz, e nós não precisamos continuar debaixo dessa miséria. Diante das mentiras do diabo, que dizem para você que não tem solução, que dizem para você que não tem mais jeito, você precisa resistir. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A sua decisão de ter Deus como seu Pai hoje pode virar uma chave na sua vida e mudar o seu destino. E mudar o seu destino. Porque o céu não é para os crentes, o céu é para os filhos. Para ir para o céu não basta ser crente, para ir para o céu tem que ser filho de Deus. Tem que ser filho de Deus. Amém? E deixa eu te falar uma coisa, a sua decisão de ter Deus como Pai, hoje, depende mais de você do que de Deus. Sabe por que eu sei isso? E aí agora nós vamos entrar na mensagem. Coloca aí para nós aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Coloca aí para nós, por favor. Aqui começa a mensagem. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. Irmãos, existe um poder sobrenatural, e esse poder não é o poder de profeta, não é o poder para curar, é o poder de ser filho de Deus. Todos aqueles que se tornam filhos de Deus recebem sobre a sua vida uma porção do poder de Deus que está sempre disponível. Sempre disponível. Você já perguntou o que significa ser chamado filho de Deus? Sabe qual é o problema? É que as pessoas preferem ser evangélicas do que ser filhos. Olha, presta atenção, presta atenção. O versículo 12 de João, capítulo 1, traz uma mensagem muito impactante.
E eu quero te mostrar dentro desse versículo o que é o poder de ser filho de Deus. Eu quero levar você a mergulhar nessa verdade. Amém? O que diz João capítulo 1 versículo 12? Essa frase: mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa frase é poderosa, porque ela envolve muito mais do que simples palavras. A mensagem central do versículo 12 de João, capítulo 1, é que se você tiver fé em Jesus Cristo e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele vai conceder a você uma nova identidade. Identidade. O mundo pode olhar para você e pode dizer: olha, você é a Esther, filha da Lucimar, filha do Dirceu. O mundo vai dizer isso. Mas o mundo espiritual, quando olhar, e vai dizer: você é filha de Deus, você é criatura de Deus, o Senhor te chamou, você é filha, através do sangue de Jesus Cristo, você recebe uma nova identidade. Quando falamos sobre receber a Cristo, e é isso que tem sido um problema, porque quando a gente faz um apelo na igreja para a pessoa aceitar Jesus, a gente acha que, as pessoas acham que a gente está fazendo um apelo e dizendo: aceita Jesus para você ser crente. Não, nós estamos fazendo um apelo para você se tornar filho. É para você ser filho. Não é um apelo para você vir ser crente de uma igreja, de uma denominação. Não, mas é para você ser filho e transitar, porque o filho de Deus, os filhos de Deus, eles têm livre acesso para transitar nas regiões celestiais, para orar, para clamar, para interceder, para profetizar, para ministrar na vida das pessoas. Amém, irmãos? Então, presta atenção. Quando nós chamamos e convidamos e oferecemos: olha, venha receber a Cristo, nós estamos falando sobre reconhecer Ele como aquele que abriu a porta para a paternidade, como aquele que resolveu. Irmão, sabe o que Jesus fez? Jesus, Ele era o unigênito, Ele era o único Filho de Deus. Ele abriu mão de ser o unigênito para ser o primogênito, o primeiro de todos os irmãos. É como se Jesus dizia: olha, eu quero repartir o meu Pai com vocês, eu quero compartilhar o meu Pai com vocês. Eu não tenho problema em ter você como meu irmão, eu não tenho problema em ter você na minha família, eu não tenho problema em cuidar de você, em levar você até o Pai, eu não tenho problema. Eu não tenho problema em repartir a herança com vocês. E por causa disso o Novo Testamento foi escrito. No Testamento Antigo nós morria como devedor. Agora nesse Novo Testamento nós tem até herança. Porque a primeira coisa que o nosso irmão mais velho fez foi pagar nossa dívida. Nós já entramos zerados nesse negócio, irmão, é só lucro. É só lucro, não tem prejuízo. Não tem prejuízo mais. Amém, irmãos? Então, olha para você ver. Ele nos concede essa identidade. Ei, deixa eu te falar. Quando você recebe Jesus, você recebe uma identidade renovada. Acreditar em Jesus não te dá apenas um título, mas te concede uma nova família. Você passa a fazer parte de uma nova família. A Bíblia nos ensina que nós somos adotados como filhos, e agora nós temos acesso, nós temos todos os direitos, todos os privilégios que um filho tem. Todos os privilégios. Agora, como receber esse poder? Porque deixa eu falar uma coisa, irmãos, eu era ladrão, roubava que era um trem. Eu era viciado em droga.
eu era mentiroso, e eu jogava tudo isso no argumento de que eu não tinha pai. Aí um dia Deus chegou para mim e falou: se esse é o problema, eu vou resolver. Eu vou ser seu pai. Quando a minha paternidade foi bem resolvida, eu venci a mentira, venci o vício, venci o crime, venci o mundo. Então deixa eu te falar uma coisa. Ninguém vai conseguir vencer o mundo sem receber o poder de filho. Tem muita gente, irmão, que não consegue permanecer firme na fé. Por quê? Porque ele acha que a religião basta. A religião não é capaz de te levar para o céu. O que te leva para o céu é essa nova identidade. É você receber o poder de ser feito filho de Deus. Porque quando eu fui tocado por isso, quando eu fui alcançado por esse poder, eu perdoei minha mãe, eu perdoei meus irmãos, eu perdoei meus tios, eu perdoei as pessoas que me feriram, e não precisou ninguém me mandar. Eu senti a necessidade de liberar, porque agora não tinha mais motivo para eu carregar tanta amargura, não tinha mais motivo para eu carregar tanto ódio, tanta raiva. Por quê, pastor Emerson? Porque quando eu reconheci que eu precisava de um pai, o amor me amou. O amor me amou, irmãos. E quando o amor nos ama, aí nós temos a necessidade de manifestar esse amor. Então, como receber? Irmãos, receber o poder que está escrito em João envolve uma decisão consciente, não um sentimento. Eu preciso tomar uma decisão. Amém? 3 passos. 3 passos para você receber o poder de filho. Quem quiser, anote aí. Primeiro, reconhecimento. Você precisa reconhecer que precisa de um pai, que precisa de um salvador. Amém? Todos nós cometemos erros, todos nós precisamos reconhecer que precisamos de perdão. Todos nós. Primeiro passo, reconhecimento. Segundo passo, fé. Fé. Colocar nossa fé em Cristo Jesus. Acreditar que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou por você. Deixa eu te falar uma coisa: morrer é fácil, difícil é ressuscitar. E Ele morreu e Ele ressuscitou. Amém? Esse é o segundo passo. Terceiro, aceitação. Você precisa se perdoar. Tem pessoas que ficam tristes porque dizem assim: fulano não me aceita, ciclano não me aceita. Mas você mesmo não se aceita. Você mesmo não se perdoa. Aceitação. Abra seu coração. Aceite que você precisa dele, e assim você vai recebê-lo. Amém? Abra seu coração hoje. E isso pode, irmãos, isso pode ser feito, não precisa de algo apoteótico. Isso pode ser feito através de uma oração simples, mas sincera e verdadeira, dizendo: Jesus, eu reconheço que eu preciso de ajuda. Eu creio que o Senhor morreu na cruz, e eu aceito que o Senhor entre na minha vida. Sabe? Aí você vai começar a viver algo extraordinário. Porque quando você recebe o Filho, você recebe o poder do Filho. E sabe o que o poder do Filho te dá? 3 coisas também. Poder do Filho, primeira coisa que o poder de Filho vai te dar é segurança. Você não vai mais precisar ficar escorando no amor dos outros.
você vai sentir segurança, você vai sentir confiança, você vai erguer a sua cabeça. Irmãos, antes de Jesus eu andava assim, andava desconfiado, não podia ver nenhuma movimentação, que eu já ficava na posição de guarda aqui, andava com medo de todo mundo, assustava qualquer coisinha, sabe? Por quê? Porque eu não tinha ninguém, eu não tinha segurança. Minha mãe não me deu segurança, meu pai não me deu segurança, eu perdi meu pai muito novo, eu não tive ninguém para me dar segurança, então eu era inseguro. Mas depois que eu encontrei Jesus, depois que Jesus entrou na minha vida, depois que eu reconheci, depois que eu criei, depois que eu aceitei, a primeira coisa que eu senti foi uma segurança. E aí eu encontrava com as pessoas, falava, mas você não é o cabeção, o traficante, você não é, não, eu sou o filho de Deus, sou servo do Senhor, sou homem de Deus. Mas você não é aquele que fez, você falou certo, eu fiz, não faço mais, porque agora não sou eu que vivo, Cristo vive em mim, Cristo vive na minha vida. Segurança para assumir seus erros, segurança para dizer eu era, mas não sou mais, eu fiz, mas não faço mais, eu falava, mas não falo mais. Segurança para encarar as consequências. Eu lembro, a primeira intimação que eu recebi depois que eu converti, eu entrei em pânico. E eu lembro que o pastor Gilberto era meu pastor na época, lá em Uberaba. Eu fiquei doido. O que será? O que será? Né? Ele disse assim, seja lá o que for, não é sobre quem você é agora, é sobre quem você foi. E eu, como assim? Ele falou, é sobre quem você foi. Aquele Emerson não existe mais. Mas como que eu faço? Você vai. E se aquele Emerson tiver deixado alguma dívida, esse novo Emerson tem em Deus poder para pagar. Segurança, a primeira coisa que você recebe quando você se torna filho de Deus. Segundo, amor incondicional. O amor de Jesus por você não está condicionado a quem você fez, ao que você fez, a quem você era. O amor dele é incondicional. Vou falar uma coisa aqui que você talvez nunca ouviu na sua vida. Não importa o que você tenha feito no seu passado. Não importa os erros que você cometeu. Nada que você faça de ruim será capaz de impedir Jesus de te amar. Então você recebe o amor incondicional. Terceiro, quando você recebe o Filho, você ganha um propósito. Você ganha um propósito. E sabe qual é o propósito? Ser parte da família. Ser membro da família. Amém? Isso dá um novo sentido para a nossa vida. Por isso que Satanás faz de tudo para você que vem para a igreja não se envolver com as coisas da igreja. Aí você vem, senta, domingo, levanta e vai embora. Só vem no outro domingo. Você não sabe o que acontece nos bastidores. Você não sabe das necessidades. Você não sabe das lutas que a igreja passa. E aí você não é parte da família. Porque quando você se torna parte da família, você se envolve com a família. Você passa a fazer parte da solução dos problemas. Amém? Agora deixa eu te falar. Você precisa praticar essa nova natureza. Além de receber esse poder, é vital que você pratique a nova identidade. E aí eu te pergunto, você quer? Você está feliz sendo crente? Sendo evangélico? Como diz o apóstolo Luiz Hermínio, quem me chama de evangélico é a Veja. A Bíblia me chama de filho. E aí? Se você quiser ser filho, há um poder de filho liberado para você. Tem lugares
que só filhos entram. Tem segredos que a gente só conta para os filhos. Tem coisas que só os filhos vão ficar sabendo. Hoje é a oportunidade que Deus está te dando. Oportunidade de se tornar filho. E para você se tornar filho, você precisa apenas dessas 3 coisas. Você precisa reconhecer que precisa desse Pai. Você precisa crer que Jesus morreu por você. E você precisa aceitá-lo. Aceitar o sacrifício. Aceitar a adoção. Me adota, Jesus. Talvez até hoje. Talvez você já está na igreja. Talvez você já até batizado. Mas continuava órfão. E por isso você tem sofrido tanto. Porque batizar nas águas não repreende a orfandade, não. E tem gente, irmão, que batizou e entrou pecador seco e saiu pecador molhado. Não resolveu nada. Porque se não tiver reconhecimento, fé e aceitação, agora o Senhor quer te dar poder de filho nessa noite. Poder para você viver diferente. E é maravilhoso, sabe por quê, irmão? Aqui em Campos Altos acontece algo que é muito engraçado, né? Você chega em alguns lugares, a pessoa pergunta: você é filho de quem? Não é? E conforme fosse o nome do seu pai, você leva até a loja. Não é? Pode vender, é filho do fulano. Mundo espiritual também é a mesma coisa. Você está vindo assim, ó. Os demônios que estão no caminho começam a vazar, falando: sai da frente, que é filha dele. Mexe não. Poder de filho. Poder de filho para vencer a depressão. Poder de filho para vencer a ansiedade. Poder de filho para vencer a rejeição. Poder de filho para transformar a sua vida. Poder de filho para te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Poder de filho para ser curado. Poder de filho para restaurar seu casamento, a sua família. Poder de filho para te dar um sentido de viver novamente e sorrir novamente. Curva a sua cabeça, por favor. Eu queria que apagasse essas luzes aí atrás para mim. Por favor. Hoje eu não quero estardalhaço. Eu não quero que a nossa emoção nos impeça de tomar uma decisão consciente. Mas eu quero convidar você que está aqui hoje, que precisa se sentir amado, amada. Mas não é de um amor terreno que eu estou falando, não é de um amor erótico, sensual. Não, eu estou falando de um amor ágape, de um amor poderoso, de um amor profundo, de um amor incondicional. Eu estou falando de um amor capaz de quebrar correntes, um amor capaz de reconstruir aquilo que a dor destruiu. E eu quero fazer isso aqui hoje. Eu quero fazer um apelo aqui. Você que ouviu a palavra, você que entendeu a palavra e diz: eu quero ser, eu quero me tornar uma filha de Deus de verdade. Eu não quero me tornar membro da igreja, eu não quero me tornar membro de um CNPJ. Não, eu quero ser filho, eu quero ser filha, eu quero ter o DNA do meu pai. Irmãos, esse negócio é tão sério, que Jesus não morreu na cruz para nos levar para o céu. Ele morreu na cruz para nos levar para o Pai. Quando Jesus estava indo, Ele não disse para os seus discípulos: eu estou indo para o céu. Ele disse: eu estou indo para o Pai. Então hoje, você pode resolver esse problema. E você resolvendo esse problema de orfandade,
com Deus, você vai conseguir resolver esse problema com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. Você vai conseguir resolver esse problema com a igreja, com seus amigos. Você não vai mais viver na dependência emocional, afetiva da terra, mas você vai ser nutrido pelo seu Pai. Eu te convido nessa noite, você que está com seu coração queimando e que deseja essa cura, enquanto nós vamos adorar o Senhor, sai do seu lugar e vem aqui à frente, vem aqui ao altar e diga: eu quero restaurar, eu quero resolver esse problema, eu quero essa cura em nome de Jesus. Se você sente, pode vir ao altar, eu vou orar com você em nome de Jesus.